Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil e o mundo fica bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior, e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Eu sou o pastor Eliseu Rodrigues, bem-vindo à Academia de Pregadores. Você e sua família são convidados a, juntamente conosco, aprender mais sobre a palavra do Senhor. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus amados. Se não for pedir demais, eu queria convidar você para ficar em pé um pouquinho mais comigo, já que você vai ficar 40 minutos sentado a mais. Aleluia. E eu queria convidar você para fazer uma leitura de um texto bíblico no primeiro livro de Samuel, do capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, lendo a partir do versículo 22. Enquanto você procura o texto, quero dizer da minha alegria, do meu prazer, do meu contentamento em poder uma vez mais ocupar essa tribuna aonde o nosso coração se alegra. São 36 anos essa obra fazendo missões, um congresso missionário. É uma alegria muito grande poder estar aqui ao convite do nosso amigo pastor Reuel, como ele frisou, e fomos surpreendidos numa madrugada, nos ligando, era 2 horas da manhã, nos fazendo o convite. Não é toda vez que a gente recebe uma ligação de madrugada agradável assim, né? Muito obrigado, pastor Reuel, uma alegria, obrigado, é um prazer poder estar aqui contribuindo com essa obra, somos parceiros. Um abraço ao senhor, à sua família, que temos em estima e uma consideração. Um prazer poder estar aqui com os meus amigos, pastor Júnior Cardoso, um grande pregador da palavra de Deus, um amigo de uma integridade que já de longa data conhecemos, pastor Adriano também, outro amigo nosso, pastor Henrique Rayame, que também aprendemos a amá-lo, fazemos uma amizade já há algum tempo aí, trilhando esse caminho, e vemos que ele tem acompanhado o pastor Reuel e essa obra aí com muito afinco. Deus continue te honrando. Pastor Eliel, nosso professor, como sempre, Deus abençoe. Tantos pastores amigos que estão aqui, Deus os abençoe, Alexandre Marinho, tantos outros. Pastor Claudemir Grim, meu amigo, Robson, os cantores, Rafael Neves também, Santa Catarina também representada esse ano. Eu sou o menor da casa e eu fico grato por isso, pastor Reuel. Eu não poderia deixar de agradecer ao nosso amigo em comum, amigo do seu pai de longa data, o pastor Coronel Emilson. Um homem também de uma integridade, de uma fidelidade extraordinária, um amigo mesmo. O senhor sabe que, apesar de eu ser de família natural daqui, de Camboriú, não tenho linhagem pastoral. Chegamos no ministério por bondade de Deus e graça de Deus, já servindo há 15 anos, há mais 18 anos em Itapema, junto com o pastor Pedro. Mas se eu posso dizer que tem um pai ministerial, o Coronel Emilson é um pai. E eu sei que ele também tem esse carinho pela sua idade e a idade dele. Que Deus continue abençoando o nosso amigo. Estou vendo alguns militares aqui, pastor Leonor, Deus abençoe, nossos amigos que estão aí. Um abraço aos irmãos que nos acompanham na rede social.
estão nos acompanhando lá de Cabo Verde, pastor Real. Um povo querido, amado, que está lá ouvindo a palavra de Deus na África, Maranhão, Piauí, Teresina, esse país todo, Rio Grande do Sul, que estão nos acompanhando. E principalmente você que veio aqui nessa tarde dar glória a Deus, aleluia, e receber a palavra de Deus. Você achou o texto sagrado? Diga amém. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 22, diz assim: E Davi, deixando na mão do guarda da bagagem a carga que trouxera, correu às fileiras e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército filisteu o campeão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar a Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei acumulará de riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: Que se fará o homem que matar a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquela mesma palavra, dizendo: Assim se fará o homem que o matar. Verso 28. Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois descestes para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Virou-se dele, ou um texto, uma versão vai dizer, desviou-se dele para outro, e repetiu as mesmas palavras. E o povo lhe respondeu como da primeira vez. Amém? Assente-se, por gentileza. Não poderia deixar de dizer da minha gratidão também à minha esposa e a toda a minha família que nos acompanha nesta tarde. Meus queridos, eu quero nesta tarde linda, maravilhosa, ensolarada, nesse 36º Congresso Missionário, trazendo um tema para a reflexão dos nossos queridos irmãos, ouvintes que nos acompanham. E o tema da mensagem é: despertando para um grande desafio missionário. Despertando para um grande desafio missionário. Nós estamos em um congresso de missões, e é preciso reflexionarmos sobre o contexto dessa história, 36 anos fazendo missões. E eu quero fazer um pouquinho desse contexto, trazendo alguns dados aos nossos queridos ouvintes, os nossos irmãos, dizendo que missão, na verdade, sempre foi, sempre será um grande desafio para a igreja. Quando falamos de desafios, nós falamos das nossas debilidades, falamos das nossas carências, falamos das nossas fraquezas e necessidades, pois temos os mais diversos desafios para realizar, para fazer a obra de Deus, e principalmente em se tratando da obra missionária. Eu poderia elencar alguns desafios, e o primeiro que eu poderia colocar é um desafio geográfico. O desafio geográfico, ele se impõe, se contrapõe, pois são limites e dificuldades que vêm para poder, muitas das vezes, criar grandes desafios. Poderíamos falar da seca no Nordeste, poderíamos falar, na verdade, das inundações nas regiões ribeirinhas do Amazonas, são desafios geográficos. Mas poderíamos falar sobre um segundo desafio, chamado desafio culturais ou transculturais.
Os desafios transcultural, meus queridos irmãos, eles são por demais grandes, eles são por demais desafiadores, porque eles fazem com que os nossos missionários, eles deixem na verdade a sua casa, eles deixem a sua família, eles deixem a sua terra natal, eles deixem na verdade aquilo que é de mais precioso, que é muitas das vezes a sua própria cultura, eles deixam os seus amigos, eles deixam aqueles que na verdade estão em volta de si, eles deixam o seu clima, eles deixam os seus hábitos, por amor a uma outra cultura, para na verdade se tornar um homem, uma mulher que está levando uma palavra transformadora e restauradora a outras culturas e outras regiões. Quando eu olho este desafio, me marca porque algumas vezes temos ido em alguns lugares transculturais e outros países, e quando lá encontramos missionários, nós temos o cuidado de poder avaliar, conversar e vermos a carência, a necessidade. Eles desapontam muitas necessidades, muitas carências, muitas dificuldades, pastor Moisés. Mas se tem uma das quais me marca muito, é quando nós chegamos no lugar, pastor Rayami, e vimos, por exemplo, um missionário chorando, e chorando simplesmente porque está chovendo naquele momento, naquele lugar, e o cheiro da chuva misturado na terra lhe traz a lembrança da sua pátria, da sua cidade, da sua terra natal, pastor Reuel. São dificuldades transculturais e desafios que faz com que o ser humano reflita um pouco mais sobre esta carência. Poderíamos falar de tantos desafios, como o grande desafio financeiro para fazer a obra de Deus ainda nesse tempo, porque este é um grande calcanhar de Aquiles, meus queridos irmãos. Fazer a obra de Deus e os recursos provindos de que onde? Mas quando eu começo a avaliar os grandes desafios, e o principal dele para mim, eu entendo que a obra missionária tem um grande e tremendo desafio, chamado desafio espiritual. O desafio espiritual, por incrível que pareça, é o que na verdade emperra a obra missionária. O desafio geográfico, ele não tem tanta restrição, o transcultural, o financeiro, por mais que seja difícil, mas na verdade o desafio espiritual, ele na verdade cria grandes dificuldades. Por quê, pastor Cláudio? Porque uma igreja adormecida espiritualmente, porque um cristão adormecido espiritualmente, ele nunca fará missões. O que move a missão é o despertamento espiritual de uma igreja. O que move missões é o despertamento espiritual, apaixonado por Deus e pela obra e pelas almas, independente do desafio e das circunstâncias. O que faz a diferença nesses dias da obra missionária é o desafio espiritual, e nós estamos lidando com um tema nesse congresso, e o tema é exatamente um tema de despertamento, é um tema que vem evocar exatamente aquilo que é saindo ou deixando de um lugar de acomodação para podermos galgar um caminho mais excelente na presença de Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para o tema proposto pelos Gideões desse ano, na carta que Paulo escreve aos Efésios, nós vamos começar a ver o que Paulo está dizendo a ela, de maneira muito clara e enfática. Ele continua dizendo: despertai, despertai, despertai. Ele continua sendo o grande desafio da igreja. A igreja odiarna também, a igreja contemporânea precisa desse desafio, o desafio de continuar despertando, para continuar fazendo a obra missionária. Quando nós avaliamos a igreja de Éfeso, lembramos que 40 anos depois, apenas uma geração se passou, e João, agora pela divina revelação de Deus, escreve à igreja de Éfeso e começa a citar das excelências, qualidades que eles tinham e que vinham praticando, mas em detrimento a todas aquelas qualidades lindas e maravilhosas, há na verdade uma asseveração contra ela que desqualifica e repreende de maneira tremenda, porque eles haviam se afastado do primeiro amor. Apenas uma geração havia se passado e não tinham mais o entusiasmo por fazer a obra de Deus. Meus irmãos, nós estamos num congresso missionário e nós precisamos refletir de maneira muito séria sobre a igreja do nosso século presente.
Eu fico pensando, e nessa madrugada ainda, dedilhando sobre essa mensagem, eu comecei a me ver, e como se Jesus pedisse ao Espírito Santo para escrever uma carta a nós, a igreja do presente século, o que será que nós ouviríamos a despeito disto que nós estamos vivendo? Quando eu penso nisso, irmão, eu não vejo, na verdade, possibilidade de ouvirmos coisas boas a despeito da direção do Espírito Santo. Eu não quero ser pessimista de maneira nenhuma, mas nós não ouviríamos boas coisas. Veja comigo rapidamente. Você sabia que em relação à tradução da Bíblia Sagrada do mundo, de todo o total de 6.528 línguas, apenas, meus queridos, 4% disso tem toda a Bíblia Sagrada na sua língua? São mais de 4.041 línguas, aonde não tem nada, absolutamente nada traduzido na sua língua. Essa palavra que nós lemos e meditamos todos os dias, essa língua e essa letra que está na nossa mão e que nós lemos, ela na verdade está apenas em alguns países e algumas línguas. Nós poderíamos falar de várias delas, mas quando eu penso nisso, é preciso entender que um despertamento se faz necessário em meio à igreja do presente século. Ei, você sabia, por exemplo, que 90% dos missionários encontram-se concentrados no mundo cristão, apenas 8,1% concentram-se no mundo não cristão evangelizado, e 1% na verdade concentra-se nos lugares não evangelizados de todo mundo. Você sabia, por exemplo, que a igreja do mundo ocidental gasta o seu dinheiro em 95% das suas atividades domésticas voltadas para dentro, envolvendo-se com as atividades internas? Você sabia que 4,5% apenas deste recurso é investido na obra missionária? Apenas 0,5% é investido nos povos não alcançados. Você sabia que os cristãos estão ainda gastando mais dinheiro com produtos de beleza do que em missões? Você sabia que na verdade ainda se gasta mais dinheiro em pet shop com animais do que ainda em missões? Você sabia que nós ainda gastamos mais recursos com refrigerante do que missões? Você sabia que nós gastamos mais com carro, mais com seguro, mais com IPVA do que em missões? Nós precisamos avaliar o nosso contexto missionário nesse tempo. Você sabia que as tribos indígenas brasileiras, de 224 tribos, apenas 22 possuem o Novo Testamento? Você sabia que dos 242 mil índios que existem, 125 mil não foram alcançados ainda? Um grande desafio para continuar fazendo a obra de Deus. Você sabia que existe mais de 1 milhão de muçulmanos e 500 mesquitas no Brasil? Você sabia que o país brasileiro ainda é considerado o país espírita, o maior país espírita do mundo? Você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo em testemunha de Jeová? Você sabia que os mormons crescem 80% desde a sua chegada ainda no nosso país? Nós precisamos avaliar o nosso contexto missionário. Precisamos avaliar a nossa igreja nesse contexto. Meus queridos, nós precisamos entender que nesse mundo que nós estamos vivendo, parece que nós estamos vivendo uma letargia, parece que nós estamos vivendo, na verdade, adormecidos, parece que nós estamos diante de grande desafio, mas isso não está movendo, estamos como que anestesiados. A igreja precisa despertar nesses dias, despertar para o contexto político, despertar para os temas polêmicos da nossa sociedade. A família continua sendo aviltada, a nossa fé continua sendo confrontada, a nossa conduta continua sendo diferenciada. A corrupção no nosso país, ela solapa a nossa nação, que tem levado milhões e milhões de brasileiros a sofrer consequência com isso, a sentir vergonha da nossa nação. Que a igreja brasileira, onde está, senhores? Nós estamos presos em 4 paredes e muitas das vezes lamentando as nossas misérias. Estamos discutindo as questões que ainda não influenciam o reino.
Você pode perguntar, pastor, como é que podemos fazer o quê? A minha Bíblia ainda diz, e a sua é a mesma, 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de nós clamarmos. Nós precisamos fazer com que a nossa geração seja uma geração de clamores. Clame, clame, clame nessa tarde. Clame ao Senhor nessa tarde. Aproveite que você está no 30º Congresso de Gideões. A igreja precisa despertar para o clamor. É tempo de nós clamarmos ao Senhor. A nossa geração, eu me incluo nela, nós precisamos aprender a clamar, até que Deus derrame de maneira tremenda um avivamento na igreja nesses dias. Nós precisamos clamar por um avivamento, nós precisamos clamar por avivamento. Quem concorda comigo, levanta a mão. Nós precisamos clamar por um avivamento da obra de Deus. Para a basura, despertar. É tempo de nós despertarmos. É tempo de nós despertarmos da presença do Senhor. Pastor, agora o que eu preciso fazer? Entenda uma coisa aqui significante. A igreja precisa continuar fazendo missão nesse tempo. E nós temos grandes e tremendos desafios. Mas eu não quero que você coma a sobremesa antes da janta. Espera aí, segura aí. Porque não pense que é apenas um Golias. E aqui eu quero configurar esse Golias como, na verdade, um desafio externo. Eu não quero me ater aos desafios externos. Eu quero falar dos grandes desafios que nós temos na igreja para fazer missão. Mas são os conflitos internos, não são os conflitos externos. Os conflitos externos sempre produziram, na verdade, um grande avivamento na igreja. Quando vinha um avivamento, ou melhor, a perseguição de fora para dentro, a igreja se unia, a igreja orava, a igreja consagrava, a igreja se unia na presença de Deus e Deus fazia milagre. Mas o grande desafio da igreja é enfrentar os grandes gigantes internos. Segura aí, porque vai estreitar um pouquinho o negócio. O grande desafio que nós temos, e é um desafio gigantesco, a enfrentar o desafio interno. A igreja está diante desses desafios, como Israel estava diante de Golias e daquele exército filisteu. Mas o medo estava dominando, a fé estava adormecida, o povo estava recuando, os guerreiros estavam se esquivando. Mas bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, que Deus sempre tem um Davi despertado para chegar na hora certa no meio da batalha. Deus sempre tem um Davi, Deus sempre tem um crente despertado, Deus sempre tem um crente animado, Deus sempre tem um crente buscando fazer a diferença, ainda que no anonimato, ainda que no meio das ovelhas, ainda que no meio do campo, ainda que longe do campo de batalha, ainda que longe dos holofotes e das atenções, mas Deus sempre tem alguém despertado no meio das ovelhas. Oh glória! Este é Davi, que agora a Bíblia diz que Deus vai descortinar a história dele, vai tirar o menino do anonimato e vai trazer para o meio. Quem vive despertado fazendo a diferença sairá do anonimato. Escute o que eu estou dizendo a você nessa tarde. Isto aqui Deus colocou no meu coração, é uma mensagem profética para você. Quem continua debaixo da fidelidade, esperando no tempo certo, vai sair do anonimato. Mas é no tempo de Deus que faz isso. Foi o que aconteceu com Davi. Agora chega o menino, aleluia, um menino ruivo, sem aparência, mas despertado. Um menino sem formosura, mas despertado. Um menino sem estatura, mas despertado. Um menino sem porte atlético, mas despertado. Ele chega na hora que o gigante se levanta, que afronta o exército de Israel. Ele olha os soldados naquele lugar, fugindo de Golias. E aqui nessa hora, que o crente despertado, irmãos, que não está dormindo espiritualmente, vai se pronunciar. A primeira fala de Davi nesse texto é: perguntou Davi aos homens que estavam com ele: que farão ao homem que matar esse filisteu? E
tirar a afronta de Israel. É o verso 26. É em quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Entenda o contexto. É nesse momento que ele vai enfrentar os seus maiores gigantes. Agora entenda, Golias perto do gigante que Davi vai enfrentar, como nós dissemos aqui em Camboriú, é café pequeno. Veja o versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquelas palavras, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem desceste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua pretensão e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. O primeiro grande desafio que eu encontro aqui não é Golias, como vos falei, um conflito externo, um desafio externo, mas o grande gigante que ele vai enfrentar é um gigante que na verdade vem vestido de desprezo, vem armado com armadura poderosa chamada desprezo. Isso não vem de outro lugar a não ser de dentro da sua casa, no meio da sua parentela, no meio do exército de Israel. É aqui que o texto está dizendo, perceba a colocação do texto: Eliabe, o seu irmão mais velho. O texto quer nos revelar uma atitude de desprezo pela jovialidade do menino, como se diz aí fora: chegou agora e já quer sentar na janela. Não, escute, Davi não chegou agora, Davi já está na fila faz tempo, Davi já está na fila faz tempo, ele só não estava nos holofotes, ele só não estava aparecendo, mas ele já estava na fila faz tempo. E além dele estar na fila, ele está despertado. Ele é o crente do arrebatamento. Ele tem visão espiritual. Davi não caiu de paraquedas ali, irmão, não, de maneira nenhuma. Porque no caso do chamado dele, não é arranjo, não é política, não é negociata, não é jeitinho brasileiro, não é parentesco. Nesse caso é escolha de Deus, é chamada específica. E não tem como dizer nada, não, porque foi o soberano que chamou ele. A soberania dele, o poder é dele, a escolha dele, a honra dele. Ele dá quem quer, como quer, quando quer, na hora que quer. Respeite a escolha de Deus. Mais tarde você vai entender por que Deus fez isso e como fez isso. É interessante, irmãos, porque esse gigante vem internamente se levantando. É um gigante familiar, é um gigante interno, mas ele não vem apenas armado com desprezo, ele vem armado na verdade com ira. O texto do versículo 28 vai dizer que acendeu nele a sua ira. E a palavra hebraica aqui é remar. É um termo usado exatamente para indicar um calor físico no sentido de febre. É um veneno que provoca febre. É exatamente isso. É um termo que transmitia o conceito de ardor íntimo, da alma, de natureza emocional, que brota lá do íntimo e vai atiçando em vários níveis. Seja ele raiva, seja ele indignação, ira, cólera, seja furor. É isso que está acontecendo. Tem muita gente envenenada. Tem muita gente envenenada. Está cirando, porque está vendo Deus usar, porque está vendo Deus fazer, porque está fazendo. Tem muita gente irado com isso. Mas eu vou mandar um recado para você, e é de Deus. Provérbios 37, 8, ou melhor, o salmista dizendo no Salmo 37, 8, ele diz: deixa a ira, abandona o furor. Provérbios também já observava o cuidado que você devia ter. Provérbios 15, 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É preciso controlar esse veneno interno. A obra sofre com isso. São inimigos internos que se levantam para desmotivar e acabar com a obra.
O veneno da desunião, da intriga, tem permeado muitos ambientes eclesiológicos. Quando olhamos o texto e o contexto de que Paulo, que está baseado nesse tema, em Efésios capítulo 4, versículo 30, você vai começar a lembrar: e não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, e assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benigno, compassivo, perdoando um para com os outros, porque Deus em Cristo vos perdoou. É a benignidade e o amor que deve habitar no nosso meio, no meio da igreja. O que estava motivando Eliabe, irmãos, a acender mais essa ira? Eu só posso entender que ele estava envenenado com duas coisas: com ciúme e inveja. Esses dois estão intimamente relacionados, ciúme e inveja. Sabe qual é a diferença do ciúme e a inveja? É que o ciúme, quando é extrapolado no nosso linguajar, nós vamos entender que na verdade ela vira uma patologia, vira uma doença, é considerada em doença. Mas a inveja não tem como classificar como doença. Este é um dos venenos mais antigos que nós encontramos no seio da família. Aconteceu com Adão e Eva, aconteceu com Caim, que matou Abel, irmão. Ele não suportou ver o seu irmão oferecendo o melhor para Deus e sendo reconhecido. Ei, eu vou dizer uma coisa para você: deixa o teu irmão oferecer o melhor. Não olhe para a quantidade nem para a qualidade, mas faça o teu melhor nessa tarde, faça o teu melhor nesse dia, faça o teu melhor nesse ano. Ofereça o que você tem e deixa o teu irmão oferecer o que ele tem. Aleluia. Deixa eu correr aqui e dizer para você, a sequência do texto é claro. Eliabe, na verdade, vai dizer: por que descestes aqui? É interessante esse texto. Depois de revelar a ira, afronta, fazendo um pré-julgamento do menino, porque ele disse: eu conheço a tua presunção. E geralmente acontece isso, irmão, porque ele estava supondo algumas coisas. Ele queria chamar Davi de irresponsável. Davi nunca foi responsável. Davi estava ali porque estava mandado pelo pai. O pai estava ali, na verdade, enviando ele. Ele está debaixo da autoridade do papai. Quando nós somos enviados debaixo da autoridade do pai, ninguém pode questionar e dizer nada. Não adianta levantar o dedo, não adianta empinar o nariz, pastor Revel, porque está debaixo da autoridade do pai. É o pai que estabeleceu e está resolvido. É Deus que determina e conduz isto. O ciumento sempre faz um pré-julgamento, irmãos. Você vê isso? Ambientes intoxicados com isso, adormecidos por causa disso. Aconteceu no meio da liderança, Miriam e Arão. Aconteceu com os irmãos de José. É o que Atos 7 vai dizer: movidos de inveja venderam a José. Aí que está o problema de José. José não tinha culpa de ter sonhos. José não tinha culpa de o pai fazer uma túnica talar de longas mangas colorida para ele. Vai resolver com o pai essa questão. José não tem culpa disso, de maneira nenhuma. Irmão, deixa eu correr aqui. Como é que Davi vai lidar com isso? Como é que Davi vai vencer esse gigante? Davi tinha razões de sobra e argumento para ficar discutindo e avaliando com o seu irmão. Mas olhe para cá, olhe para cá. Sabe qual é o foco de Davi? Sabe qual é o objetivo de Davi? O foco de Davi é outro. A batalha de Davi é outra. O confronto de Davi é outro. O seu inimigo não é o seu irmão. O seu inimigo está lá fora. O seu inimigo não está aqui dentro. Davi foca no inimigo lá fora. É isso que ele faz. A grande diferença de Davi é esse. Simplesmente o que Davi faz? Davi ignora, na verdade, a fala do seu irmão. E eu acho isso uma graça, porque tem uma versão que eu gosto muito particularmente, porque diz: e Davi desviou-se dele
ele e foi para outro, aleluia. Eu vou dizer um segredo para você: aqui você pode desviar. Como é que é, pastor? Aqui você pode desviar. Desviar do que? Desvia da ira, desvia da contenda, desvia da fofoca, desvia da inveja, desvia da mentira, desvia do ciúme. Pode desviar. Vai, desvia. Oh, aleluia. Nesse momento é sábio desviar. Davi olhou aí. Davi desviou. Ó. Desviou. Passou por longe. Sabe por quê? Porque se ficar focado no invejoso, no ciumento, no crítico, você não vai a lugar nenhum. Pois você acaba como ele, perdendo o foco, a direção, o objetivo, acaba esfriando como ele, acaba adormecendo como ele. Davi está focado num conflito nacional e não em picuinhas. Davi está indignado com a afronta de Golias contra o exército de Deus vivo. E aí tem gente que fica discutindo, Claudemir. Enquanto tem coisas lá fora que estão na verdade desafiando o pecado, a corrupção, a dificuldade no meio da família, a destruição da família, a pedofilia. É tarde onde nós devemos voltar a focar na verdadeira batalha, na verdadeira. Deus vai despertar crente aqui nesta tarde. Deus vai despertar crente aqui nesta tarde. Deus vai despertar crente que está ouvindo essa palavra nessa tarde. É tempo de nós vencermos esse gigante e caminharmos com Deus. É tempo de unir o povo de Deus. É tempo de unir a igreja. É tempo de unir os obreiros. É tempo de unir num único propósito, para junto vencermos este gigante. Será que você pode dizer: conte comigo, pastor? Deixa eu ver, tem um aqui, tem outro lá, tá lá. Isso, diga, conte comigo. Estamos juntos, vamos derrubar o gigante da ira, o gigante do ciúme, o gigante da inveja. Vai, quem está comigo? É tempo de nós derrubarmos. Segura aí, eu vou terminar com você. Mas rapidamente quero fazer um salto. Irmos ao Evangelho de João, capítulo 11. Jesus enfrentou também esse desafio interno. Como assim, pastor? Foi. Jesus chega e diz aos discípulos: vou despertar meu amigo Lázaro. Lázaro dorme. Eles não entenderam, pastor Rael. Se está dormindo, deixa eu dormir, senhores disseram. Ele disse: vocês não entendem, ele morreu, mas eu vou ressuscitar. Havia uma perseguição, e era um momento de crise. Jesus ir lá naquele lugar, não deveria de maneira nenhuma. Mas Jesus simplesmente disse: vamos visitar o nosso amigo. É interessante, quando Jesus chega em Betânia, Jesus é surpreendido. Por quem? Pelos judeus que queriam prender ele e matar ele. Não, ainda não. A primeira pessoa que surpreende Jesus, chegando de dedo em rispe, é quem? É alguém de dentro da casa. É Marta. Chega para Jesus e diz: se tu tivesses aqui, se tu tivesses aqui, ele não teria morrido. Um desafio interno. Segundo desafio interno, chega Maria e diz o que para Jesus? Se tu tivesse aqui, Jesus não teria morrido, ou Lázaro não tinha morrido. Se tu tivesse aqui, ele não teria perecido. Olha o desafio interno que Jesus enfrenta. Irmãos, sempre o de primeiro desafio vai ser o interno. Sempre vai ser o primeiro interno. Lembra de Pedro em Atos dos Apóstolos, no começo da igreja? O grande desafio era externo, perseguição, não. O grande desafio era Ananias e Safira dando dízimo mentiroso, mentindo dentro da igreja. A igreja começaram a nascer debaixo do poder da palavra e começou a se estabelecer um princípio de engano. Primeiro desafio interno. Lembra de Josué? Na conquista de Canaã, também foi assim.
Exatamente isso. Um líder escondendo cunha de ouro e fazendo com que o povo perdesse a batalha. Sabe o que é isso? Desafio interno. Sempre você encontrará o primeiro desafio interno. Mas Jesus, sem muita conversa, Jesus pergunta: aonde o puseram? Elas disseram: vem e vê. Jesus vai ao sepulcro. Quando Jesus chega ao sepulcro, Jesus disse: tirai a pedra. Segundo desafio interno: Marta, já cheira mal, Senhor. Jesus vai lá para ressuscitar. Jesus vai fazer um milagre tremendo. Mas sempre tem alguém interno dizendo: Jesus preparado para ir visitar a tua casa, fazer um milagre, ressuscitar o que está morto, despertar o que está dormindo, e alguém dentro de casa dizendo: já faz 4 dias, Senhor. Já faz 4 semanas, já faz 4 meses, já faz 4 anos, Senhor. Deixa isso para lá. Meu Deus. Eu estou sentindo, irmãos, não me leve a mal, mas dizem que milagre tem cheiro. Se tem cheiro, eu estou sentindo o cheiro de milagre aqui. Porque Jesus não quer saber de conversa não. Jesus não quer saber de conversa não. Ele vai tratar com Lázaro. Pode preparar aí, pode preparar. É uma tarde de milagre. Jesus só diz uma palavra: se creres, verás a glória de Deus. Fique em pé comigo, eu vou terminar com você em pé. Olhe para cá. Jesus vai até o sepulcro. Ei, aonde que Jesus está? No sepulcro. Sepulcro, campo de morte, batalha, morte, sono, dormência. Jesus está pelejando naquele lugar. Meu Deus. Só quem é espiritual vai entender o que eu estou dizendo aqui. Porque isso, está criando uma revolução no mundo espiritual. Está criando uma revolução no mundo espiritual nessa tarde. Haverá um grito de despertamento na boca de túmulo nessa tarde. Haverá um chamamento de Lázaro para fora nessa tarde. Sabe por quê? Porque aqui tem Lázaro, aqui tem Lázaro. O Espírito Santo de Deus está dizendo: aqui tem Lázaro nessa tarde. Aqui tem, mas tem Jesus, mas tem Jesus, mas tem Jesus dizendo: vem para fora, vem para fora, vem para fora, vem para fora. Meu Deus. Você sabe qual é o significado de Lázaro? É uma forma hebraica. Significa a quem Deus ajuda. Oh glória. Lázaro, a quem Deus ajuda. Meu Deus. Escute. Aí Jesus vai lá. Ele, quando chega lá na boca daquele sepulcro, Jesus brada de maneira extraordinária. O termo é clamar, mas no grego é gritar. É muito mais do que um clamor. É um grito. E Jesus grita da boca daquele túmulo dizendo: Lázaro, vem para fora. Sabe o que eu acho interessante? É quando você avalia o grego do Novo Testamento. Essa palavra vem é teuró. É um advérbio de tempo. E sendo um advérbio de tempo, ele não está dizendo só vem para fora. Ele diz: Lázaro, aqui fora. Imagine isso comigo. Eu queria estar lá para ver essa cena, pastor Leão. Se é uma das cenas que eu queria estar lá para ver é essa.
Como é que Lázaro saiu aqui dentro, pastor Henrique? Remover a pedra, Adriano. Quando remover a pedra, não sei, permita-me conjecturar. Aí vem Lázaro. Ele estava todo enfaixado e com um pano nos olhos, ele não via nada. Jesus dizia: Lázaro, aqui! E Lázaro, ele não via nada, mas ele estava ouvindo a voz. Só você que está entendendo. Você pode não estar vendo, mas você já está ouvindo essa voz. É tempo de Deus brotar a sua voz. É tempo da igreja ouvir a voz. É tempo de Deus brotar na terra em virtude da sua igreja. Meu Deus, segura aí, não terminou. Porque quando ele sai para fora, ele sai para fora. Aí o que diz? Diz o texto: quando ele saiu para fora, aí Jesus ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Segura o glória. Jesus ressuscita. Jesus brada para tirar da morte. Mas pastor Reuel, para desatar, ele precisa de gideonitas. Para desatar ele precisa de gideonitas. Para desatar ele precisa de missionários. Para desatar ele precisa de missionários. Para desatar ele era suracarabasurandaraia. Posso orar, pastor? Posso orar? Terminou meu tempo, eu vou orar. Eu vou orar com você nessa tarde, porque eu entendo que Deus está bradando em muitos lares aqui nessa tarde. Eu estou entendendo que Deus está fazendo milagre, e Lázaro estão saindo do sepulcro nessa tarde. Eu entendo que Deus preparou uma tarde de milagre, Gideões, reunião de milagre, Gideões, salvação. Eu tenho visto Jesus salvar aqui, mas é tarde de milagre. Prepara o teu glória, porque Jesus vai fazer milagre na tua casa. Eu quero desafiar você a sair do teu lugar e vir à frente comigo nesta tarde, porque é uma tarde de milagre, aonde nós oraremos para milagre. Quem sabe na tua vida, na tua casa, no teu negócio, no teu ministério, Jesus está despertando-nos para milagre nessa tarde. Uribicarabacharabacassurandaraia. Acanou-se amandicandodogosherebecassurandaraia. Pastor Reuel, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu ontem passei ali, peguei um carnê missionário, e eu estava dizendo para minha esposa: pastor Moisés, Gideões sempre trabalhou com carnê missionário. As ofertas que se levantam nesse congresso é para abençoar o congresso e a obra missionária. Mas nós sabemos que o que mantém a obra missionária é o carnê, é a viúva, é o assalariado, é aquele que é fiel. Porque às vezes eu posso vir aqui dar uma oferta generosa, mas é uma vez no ano. Mas a oferta do carnê, pastor, todos os meses está lá a fidelidade do povo. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Deus está precisando de alguém para soltar as amarras. Como é que eu faço isso? Passe ali e pegue um carnê missionário. Passe ali e leve um carnê missionário. Você vai estar fazendo o quê? Você vai estar desatando aqueles que Jesus está restaurando, aqueles que Jesus está ressuscitando. Por quê? Porque a obra continua. Os missionários estarão no campo continuando fazendo a obra. Os missionários continuarão ainda desatando. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Só você que precisa de milagre, fecha os teus olhos. Eu estou entendendo que a voz de Deus está ecoando neste pavilhão nessa tarde.
Eu estou entendendo que a voz de Deus está ecoando. Jesus está chamando Lázaro para fora. Jesus está chamando Lázaro para fora. Entenda o que Jesus está fazendo nessa tarde. Vai clamando, vai pedindo, porque a palavra de Deus nessa tarde tem poder sobre a tua vida, sobre a tua história. A voz de Deus não está ecoando apenas aqui neste ambiente, ela ultrapassa as barreiras dessas paredes, ela vai nesse município de Camboriú hoje. A voz de Gideões missionária, nesta tarde, ela alcança não só o município de Camboriú, mas o estado, o país e fora dele, através das ondas sonoras, através das redes sociais. Há poder no nome de Jesus nessa tarde. Jesus está aqui no 36º Congresso Missionário, bradando e dizendo: Lázaro, vem para fora, Lázaro, vem para fora. É uma tarde de despertamento, é uma tarde de milagre, é uma tarde de cura. Eu vou convidar os nossos irmãos e pastores para estender as suas mãos para cá comigo, em nome de Jesus. Isso, estende para cá, porque é poder de Deus aqui nesse lugar para operar maravilhas, milagre, restauração. Pai, pelo poder do teu nome, na autoridade do teu Espírito Santo, e segundo a tua palavra ministrada nesta tarde, eu abençoo os teus filhos agora. Não é a minha palavra, mas é a tua palavra nessa tarde. Não é apenas a minha voz, mas é a voz do teu Espírito por meio desta palavra revelada. Vai retirando Lázaro nessa tarde, vai arrancando do sepulcro, vai abrindo a porta nesta tarde, vai operando o milagre. Entra nessa casa agora, através dessa televisão, através desse monitor, através dessa internet, vai visitando e operando o milagre, pelo poder do teu nome, é segundo a tua palavra, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. E a igreja diga amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, eu, apóstolo Luiz Henrique, quero fazer um convite para que possamos estar juntos em grandes congressos, em grandes conferências de poder que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará. Inauguramos há pouco tempo atrás uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil, uma catedral para 25 mil pessoas sentadas, 40 mil pessoas em pé. Você pode imaginar, tremendo tudo, a glória de Deus descendo e muitas famílias sendo impactadas. Então, pastor, você que é ministro do Evangelho, você, meu irmão, me assiste nesse momento, eu faço convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho. Um trabalho que envolve ação social, onde muitas pessoas têm sido recuperadas do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo. Muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus. Então venha estar conosco, venha participar dos nossos congressos, das nossas conferências, venha estar conosco e conhecer mais de perto o nosso trabalho. Eu fui liberto do vício da cocaína, eu fui curado de transtorno bipolar, depressão em alto grau. Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta e fez de mim um ministro do Evangelho, para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta, a unção, o poder que desce do céu, que cura e que transforma as pessoas, que muda o temperamento, que transforma no caráter. Então venha você fazer parte desse grande avivamento. Está aí o nosso endereço, vão estar passando imagens aí, que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado. Um grande abraço e aguardamos você aqui. Fica na paz.